quando é que o suplemento substitui o pasto que o animal deveria consumir? Essa é uma questão relevante e importante de ser compreendida quando nós pensamos em suplementação estratégica de bovinos de corte em condições de pastagem. Por quê? Porque é óbvio, o pasto é a base do sistema de produção e o principal alimento da dieta de animais produzidos nessas condições. E se nós pudermos evitar o efeito substituição, e se nós compreendermos como é que se comporta a suplementação em relação à substituição do pasto, nós podemos fazê-la de forma mais correta e de forma mais adequada de acordo com os nossos objetivos. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Sistemas de produção de gado a pasto, eles são complexos, não são simples, são sistemas biológicos, eles são dinâmicos, estão sempre em movimento e se modificando, e eles são sensíveis, como aqueles que têm sensibilidade aí em relação aos dentes, né? E conhecem o que é sensibilidade. Então são complexos, dinâmicos e sensíveis. Muitas vezes, pequenas alterações no sistema podem produzir resultados muito significativos. Agora, quais elementos estão envolvidos no processo? Acho que todos nós já sabemos, né? São o pasto, o gado e o suplemento. A base da alimentação, que é o pasto, o boi ou o bovino, que vai nos dar a produção, e o suplemento, que vai nos ajudar a melhorar a produtividade. Então, esses são os três elementos. Quando nós usamos a suplementação ou suplementos, o que é que pode acontecer? Então, veja bem, nós temos o pasto e temos o gado lá no pasto. Aí pretendemos iniciar um processo de suplementação. O que é que pode acontecer? Nessa figura, eu mostro quais são os resultados mais prováveis do uso de suplemento em condições de pastagem. É claro que nós podemos ter outras situações, mas muito pouco prováveis. Essas 4 situações são as que mais ocorrem. Então vamos acompanhar aqui. Aqui nós temos o consumo em quilos por dia. Isso aqui seria uma pastagem sem suplemento, essa primeira coluna. Os animais estão consumindo 7,5 kg. Então agora nós vamos passar a suplementá-los com 1 kg cabeça a dia. Então nós podemos ter o primeiro tipo de comportamento, que é um efeito aditivo. Ou seja, o pasto continua sendo consumido na mesma quantidade e o animal consome 1 kg de suplemento. Então o consumo total vai para 8,5. Nós podemos ter um efeito aditivo positivo sobre o consumo da pastagem. Então, o animal passa de 7,5 kg de consumo de pasto para 8 e mais 1 kg de suplemento, chegando a 9 kg. E podemos ter o efeito substitutivo, ou seja, à medida que nós oferecemos o suplemento, ocorre uma redução no consumo do pasto. Então, que seria esse último caso. O pasto, que seria consumido em 7,5 kg, passa a ser consumido em 7 kg, com mais 1 de suplemento, nós temos 8 kg. Então, são os principais tipos de comportamento que nós encontramos no campo quando nós passamos a usar a estratégia da suplementação. Mas é importante nós sabermos, dentro desse processo, quando é que os suplementos substituem o pasto, porque aí nós podemos tomar as decisões de forma mais acurada, de forma mais exata. O Dr. John Moore, em 1999, publicou essa meta-análise: os efeitos da suplementação sobre o consumo voluntário de forragem, a digestibilidade da dieta e o desempenho dos animais. É uma meta-análise muito boa, que tem muita informação. E o que é que ele observou nessa meta-análise? De forma geral, quando o consumo de NDT proveniente do suplemento for maior do que 0,7% do peso corporal, nós temos o efeito de substituição, ou aquela última coluna acontecendo, como eu mostrei na figura anterior. Então, destacando, consumo de NDT do suplemento acima de 0,7% do peso corporal. E aí eu elaborei essa tabelinha considerando 3 suplementos com concentração de NDT diferentes, 60, 65 e 70. A partir de quando nós teríamos aproximadamente, né, porque não existe uma mosca branca, não existe um valor exato, nós não estamos trabalhando aqui com matemática pura, como eu já disse lá no início, né, os sistemas de produção
de bovinos, eles são sistemas complexos, dinâmicos e sensíveis. Mas ao redor, com esse primeiro suplemento, ao redor de 1,17% do peso corporal. Com o segundo, 1,08% e com o terceiro, 1% do peso corporal. Então, consumos nessa ordem, com esses NDTs, já passam a produzir o quê? Substituição do pasto pelo suplemento. Isso é positivo? É negativo? Depende do que você pretende. Se você quer, por exemplo, aumentar a taxa de lotação na área, isso pode ser positivo. E considerando, então, um animal de 300 quilos de peso corporal, esses 3 suplementos passariam a produzir o efeito substituição com consumos dessa ordem, 3,5 kg, 3,24 e 3 quilos por dia. É por isso que existe muita variabilidade no campo. Às vezes a pessoa está usando um fornecimento de 1% do peso corporal e considera que está tendo efeito de substituição. Está começando a sobrar pasto, está tendo alguma coisa aí no sentido de que o gado está comendo suplemento e está deixando de consumir pasto. Em muitas outras ocasiões, às vezes o consumo dos animais é acima de 1% e isso não é observado. Justamente porque, primeiro, como eu já falei, os sistemas são complexos, dinâmicos e sensíveis e também porque os suplementos eles contêm diferentes características, principalmente em relação à concentração de NDT. Então isso tudo vai interferindo nesse efeito substituição. De forma geral, o efeito substituição ele ocorre também quando a relação entre o NDT e a proteína bruta do pasto for menor do que 7. Isso também foi constatado pelo Dr. Moore em 1999. E nessa tabela eu mostro o quê? Eu mostro 3 pastos com diferente concentração de NDT, ou seja, diferente qualidade, um pasto de qualidade baixa, intermediária e qualidade média, né? E o teor de proteína bruta do pasto, que é óbvio, ela também está correlacionada à qualidade que eu mostrei anteriormente. Então, 4,5, 8,5 e 11. Nesses 3 casos, se eu dividir esse valor por esse, eu vou obter 10, 6,5 e 5,9. Então, dos 3 casos, em qual caso provavelmente o efeito de substituição vai acontecer e vai acontecer de forma mais significativa? Nesse caso aqui. É por isso que nós dizemos que normalmente o efeito de substituição ele ocorre em pastagens de melhor qualidade. De forma geral, os suplementos substituem o pasto quando o pasto tem alta qualidade e quando fornecemos muito suplemento, como nós acabamos de ver. Então, com essas informações, eu tenho certeza que você pode observar com mais precisão e com mais segurança o que está acontecendo aí no teu sistema de suplementação. Tá? Eu te espero no meu próximo vídeo.